Esse é o Gestão e Inovação, o seu programa sobre o mundo dos negócios, gestão de pessoas, tecnologias e inovação. O tema de hoje é inteligência emocional. O que precisamos saber sobre isso? O que já aprendemos? Quais os nossos desafios? Que desafios impõem as nossas empresas? Comigo novamente, professor Daniel Armon, doutor em Tecnologias e Inovações, doutora Glória Vitória, doutora em Comportamento Organizacional. Glória, o mundo dos negócios. A gente sempre fala aqui sobre as tecnologias, sobre o que está acontecendo em termos de mercado. Já falamos um pouco sobre as questões mais da gestão de pessoas, quer dizer, o ser humano produzindo, o ser humano se emocionando nas organizações, o ser humano sendo ele mesmo. Mas existe um conceito, não é, que não é recente, que diz respeito à inteligência emocional. O quanto eu compartilho em termos de pré-requisitos para que eu trabalhe numa organização. Enquanto eu compartilho o meu saber técnico, o meu saber operacional com o meu saber emocional. Ou seja, o que eu preciso aprender para... além de produzir com eficiência, com diferença, me destacar, quando a gente fala da velha questão da velha questão, me perdoe, mas do drama que é a questão da alta performance, não é, Daniel? Mas, assim, o que eu preciso saber para me colocar bem emocionalmente dentro dessas organizações? Bem, Ângela, esse tema é extremamente importante, é um tema que vem surgindo desde os anos 90, né, início do século 20, aonde se chegou a determinadas questões. Tem uma pesquisa, né, do doutor Daniel Goleman, que ele fez uma análise que aquelas pessoas que tiravam as melhores notas 10, 10, 10 repetidas na faculdade, nem sempre, ou na maioria das vezes, não eram as mais bem-sucedidas no dia a dia do trabalho, né? Essas pessoas tinham desempenho, mas aquelas pessoas, aquele que era o 7, que era o 8, mas que tinham tempo para brincar, que saía, vamos supor, uma vez no final de semana, que tinha uma relação de amigos, tinha uma rede de relacionamento de amigos, essas pessoas, quando chegavam no mercado, em função dessa capacidade de se relacionar de uma maneira melhor com as outras pessoas, obtinham mais sucesso, ou seja, sucesso no sentido de galgar cargos superiores na empresa. Por quê? Porque eles tinham facilidade para lidar com as outras pessoas. Para trabalhar em equipe, não é? Exatamente, principalmente nesse século que nós trabalhamos em equipe, a gente vive numa coletividade dentro da organização, e aí você precisa aprender a lidar com o outro, e esse outro que tem as suas diferenças, que tem muitas vezes cultura, a gente já falou isso em outros programas, né? Hoje a gente tem empresas que você vai ter uma pessoa que veio, 2, 3 pessoas que vieram da China, da Coreia, e você tem que ser uma pessoa que consiga conviver com essas pessoas, com outras culturas, com outros valores, e isso é o que trata a questão da inteligência emocional ou aprendizado social. Nós que somos professores, a gente já, com a nossa experiência, a gente já aprendeu a avaliar melhor os nossos alunos, né? E a gente já reconhece potencial e credibilidade nos famosos alunos do fundão, né? Ali estão certamente alguns dos nossos próximos líderes, porque eles têm isso que a Glória falou, essa leveza, essa capacidade de rir também, de estabelecer relacionamentos. Aí eu queria levar esse assunto para a área do Daniel. Daniel, como que é inteligência emocional no mundo das inovações ou empresas que fazem a gestão da inovação? Perfeito. Essa temática é cada vez mais recorrente no ambiente de inovação. Quando nós falamos de um ambiente que demanda criatividade, que demanda produção de coisas novas, sem dúvida nenhuma a inteligência emocional acaba se destacando, porque cada vez mais
nós conseguimos encontrar um certo equilíbrio do ponto de vista do conhecimento técnico, tecnológico. Mas quem tem se destacado nesse mundo da inovação é quem consegue se comunicar bem e se relacionar bem nesse meio. E aí vai a habilidade de negociação, a habilidade de comunicação, o trabalho em equipe, a liderança, que sem dúvida tem alguns componentes que são técnicos, mas que sem sombra de dúvida estão muito mais apoiados na questão da inteligência emocional. É saber se comportar de maneira correta, além de todas as competências técnicas e tecnológicas que o profissional carrega. Que exige aquela atividade, né? Eu fico imaginando, eu cunhei uma frase no Twitter assim: o individualismo está morto, como a Glória falou, não existe, não se concebe mais o mundo do trabalho fora das equipes. Você vive, né? A sua experiência de trabalho é uma experiência compartilhada. Então, a Glória vai explicar isso daqui a pouco, alguns pilares da inteligência emocional. E, assim, o que eu preciso aprender para... o Daniel destacou uma coisa importante. Às vezes, essa capacidade de técnica de fazer, ela já foi superada, dada a infinidade de maneiras que a gente tem de aprender a fazer as coisas. O mundo está aberto, o conhecimento está disponível. Agora, ser integralmente alguém desejado numa equipe, esse é um desafio, né? Então, essa questão, para nós, né, da academia, ela é sempre muito importante, porque nós estamos preparando o aluno para adquirir saberes, mas, acima de tudo, esse aluno, quando profissional, ele vai ter que ser uma pessoa interessante, né? Então, como eu me torno uma pessoa interessante, uma pessoa, como eu falei, desejada numa equipe, uma pessoa que participe e que entregue para a equipe algo importante. Glória, quais são os pilares da inteligência emocional? Ângela, nós podemos citar 5 pontos que eu considero, e muitos autores também consideram extremamente importantes. Um é a autoconsciência, você ter consciência de quais são os seus defeitos, né? Quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades. Nós precisamos, no mundo de hoje, ter consciência que você tem, vamos supor, você é uma pessoa egoísta, uma hipótese, você é uma pessoa muito individualista. E aí você precisa trabalhar nisso para minimizar, diminuir esse defeito que você tem para interagir melhor em equipe, melhor na empresa. Outra questão é o autogerenciamento. No Brasil, a gente viveu por muito tempo uma questão muito paternalista. Nós entendíamos que a empresa tinha que fazer tudo por nós. Tinha que oferecer o treinamento no horário que você queria, com o instrutor que você queria, e isso é algo que não existe. Desculpa, às vezes até no tema que você desejava, e não no tema de necessidade daquela organização. Então, uma questão é ter esse autogerenciamento da sua carreira. A empresa está lhe contratando, é uma relação, é um contrato de trabalho, a empresa está lhe contratando em função das suas habilidades, e aí você tem que buscar os treinamentos que vai agregar valor a essas habilidades, você vai ter que fazer determinados cursos de mudanças comportamentais para diminuir determinadas características que você tem, que muitas vezes o grupo não acham adequadas, né? E que você pode melhorar, por que não? E deve melhorar. Então, a questão do autogerenciamento é extremamente importante. A automotivação. Nós precisamos todo dia, por mais que motivação seja algo intrínseco, e falar sobre automotivação parece uma repetição, mas a gente coloca exatamente automotivação para dizer que é um processo que você precisa estar se lembrando, que você tem que fazer essa gestão da sua carreira, que você tem que dar o seu melhor, que você tem que mostrar o que você tem de melhor. Você tem que demonstrar entusiasmo. Exatamente, entusiasmo, querer fazer as coisas, né? E a quarta questão é empatia. Muitas vezes você tem um aborrecimento no trabalho, você acredita que o seu chefe lhe distratou, que o seu chefe privilegiou alguém que não foi você. A questão da empatia é se colocar no lugar do outro, né? E se eu fosse o chefe, né?
E se fosse eu que estivesse nessa situação, qual seria a decisão que eu iria tomar? Sair dessa perspectiva de vitimização, sempre se colocar numa situação, coitadinha de mim. Não, se coloca no lugar do outro. E mesmo não deu certo dessa vez, houve um problema, terão outras oportunidades, né? Exatamente, faça acontecer a sua vez. E por último, né, são as questões das habilidades pessoais. Dentro das organizações, a gente precisa cultivar essas relações. Cultivar como? Nós precisamos, a questão que a gente já falou, ser educado, né? Dar bom dia. Alguém deixou um recado para o colega, dá o recado para o colega. Vai ter uma reunião no final do expediente para comemorar o aniversário, comemorar algo que aconteceu na empresa. Por mais que você tenha um compromisso, mas dê uma passada lá, né? Cumprimente as pessoas, isso que a gente chama de habilidades pessoais. Você mostrar que você está ávido a pertencer àquele grupo, que você considera aquele grupo, que você respeita aquele grupo. Essas são algumas questões extremamente importantes para o profissional desse século, né? E em relação a você ter mais inteligência emocional. E essas habilidades sociais, a capacidade de lidar essencialmente com as emoções do outro, o respeito, né? A gente vive num mundo em que a competição, a necessidade por alta performance, né? Quase essa obsessão que a gente tem por desempenho, marca as nossas carreiras. A gente está criando uma geração, né, que pensa muito nisso como uma coisa número 1, top da lista, né? Até do seu guia de sobrevivência na selva, eu diria assim. Mas eu fico imaginando, e já vou perguntar do Daniel, que exemplos de líderes, de gestores que fazem a diferença aí no mundo das inovações. Eu lembro, quando a gente fala de inteligência emocional, eu lembro de um verdadeiro clássico que quem está nos assistindo muito provavelmente vai lembrar também, que é o Silvio Santos, né? O Silvio Santos, assim, que todo mundo conhece a trajetória dele, ele começou como um camelô e talvez como camelô ele deve ter aprendido a sua melhor capacidade, né? Assim, desses pilares que você falou, essa habilidade social, essa habilidade de se relacionar com os outros e de entender o que os outros querem, desejam, se fazer simpático, se mostrar amigo, disponível, etc. Para mim, o sucesso da empresa, e acho que o que marca mais a minha visão hoje do Silvio Santos, até da minha infância, mas essa coisa revisitada hoje, é a superação, né? Uma pessoa que praticamente quebrou uma organização que quase faliu e que ele consegue identificar em segmentos. Isso é uma coisa de marketing para a gente conversar no outro programa, mas ele sempre para mim é um exemplo de inteligência emocional. Daniel, assim, quem que você destaca nesse mundo aí de jobs, de tanta gente das tecnologias, e que a gente não sabe, e a gente sabe que eles não eram esses exemplos todos de inteligência emocional. De alguma forma a gente pode relacionar essa habilidade de inteligência emocional com as grandes empresas que são os grandes atores, os grandes players do cenário internacional. Né? Há um tempo atrás, e ainda permanecem, por exemplo, a Microsoft, a própria Apple, mais recentemente nós podemos destacar o Google e o Facebook, que sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão à frente desses negócios representam em maior ou menor grau pessoas que realmente trabalham isso e concentram essas habilidades de inteligência emocional. Mas, acima de tudo, essas empresas têm buscado promover ambientes que favoreçam a inteligência emocional. Mesmo que eles não sejam os melhores exemplos. Exatamente. Porque, como a gente já destacou, se a habilidade técnica já é algo padrão, vamos tentar incentivar, então, a questão da inteligência emocional como um diferencial competitivo das organizações, que é o que vai levar, em última análise, é isso que você falou, a capacidade da organização se reinventar, né? Identificar oportunidades de forma criativa e inovadora, muito mais do que habilidade técnica, tem a ver com essa sintonia com o meio, com o network, com o ambiente onde está inserido. No mundo das redes sociais, da nossa inserção nas redes sociais, da nossa exposição continuada nas redes sociais, como somos? Como deveríamos ser?
O que de inteligência emocional a gente está demonstrando nos nossos perfis nas redes sociais. Hoje a nossa tremenda exposição, permitida ou não, né, promove a visualização, a identificação de como nós somos, como nós lidamos com essas questões mais ligadas à emoção, de uma maneira, eu diria, quase que sem controle, né? Eu gosto de uma frase que é assim: a palavra nos leva onde nós não estamos. A emoção nos leva também, a demonstração de emoções nos leva a interpretações, às vezes, indesejadas do que nós somos ou do que efetivamente nós estamos sentindo. Glória, especificamente, redes sociais, eu estou falando até o exemplo do WhatsApp, que hoje é uma rede social institucionalizada nos grupos que as empresas têm, e ali há demonstrações e conversas, às vezes até algumas não recomendadas, mas paralelas, o Facebook, o Instagram, que dicas você dá como especialista nessa área para o colaborador se manter mais demonstrando esse equilíbrio necessário entre o que eu posso fazer e aquilo que eu sou de verdade? Esse é um assunto extremamente importante. Atualmente eu tive uma experiência de uma pessoa que comentou um fato, né, no WhatsApp, faz parte da rede de trabalho, comentou um fato e a outra pessoa discordou do fato. E aí gerou uma discussão no WhatsApp acerca desses pontos. Qual a dica que a gente dá? Você expõe a sua ideia, né? A minha ideia a respeito desse assunto, a respeito dessa decisão é esta. O outro expõe. Se o outro, de alguma forma, coloca assim, você não está correto, você está equivocado, eu acho que tem uma coisa muito importante que eu uso na minha vida, que é assim, olha, eu respeito a maneira como você está pensando, e eu gostaria que você respeitasse a maneira que eu estou pensando. E não se alongar nisso. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde você tem trânsito, onde você tem várias obrigações, você tem uma rotina de trabalho pesada. E esse tipo de atritos, esses conflitos não faz bem a ninguém. Então, se tem uma pessoa que é um pouco imatura e gosta de estar polemizando determinada situação, eu acredito que você tem que ser mais inteligente, tem que ter esse aprendizado social, no sentido de dizer, olha, colega, eu respeito a sua opinião, respeito a forma que você pensa, mas eu gostaria que você respeitasse a forma que eu penso, eu estou pensando dessa forma. Essa é uma maneira, muitas vezes, de diminuir esses atritos ou de diminuir esse mal entendido que às vezes a gente percebe no ambiente de trabalho que gerou ali um certo conflito, né? Uma outra questão importante é você entender que a outra pessoa, o terreno da outra pessoa é um terreno separado do seu. E que por mais que você veja um fato por um prisma, um fato não tem só um prisma, né? Uma determinada situação na empresa não tem só um prisma, tem vários prismas. Então, você está vendo por esse prisma. Então, muitas vezes, eu estou vendo por esse prisma e esse colega está vendo de uma outra maneira. Se você acha que vale a pena, que é uma questão de dizer, olha, você está percebendo, né, dessa forma e eu estou percebendo dessa outra forma. Né? Vamos marcar um horário, não vamos nos alongar na rede social, porque várias pessoas estão vendo, e ir para uma conversa, que isso é bem mais salutar. As questões dos limites, de controlar os seus impulsos, de separar o que é trabalho, o que é sentimento, acho que isso é fundamental. Daniel, concluindo assim, objetivamente, que a gente sempre gosta aqui no nosso programa de lançar algumas dicas, né, para quem trabalha, para quem está esperto nessas nossas temáticas. O que as empresas têm que fazer para conseguir alcançar esses níveis
de inteligência emocional no seu trabalho? Perfeito. Acho que nós podemos aprender com os grandes. Eu já mencionei alguns exemplos aqui. E uma prática recorrente que eles têm utilizado é criar ambientes onde as pessoas possam se encontrar para simplesmente conversar, para simplesmente se conhecer. Isso pode ser feito com uma pequena sala de jogos, um pequeno espaço com sofás onde as pessoas possam sentar, tomar um café. Aquele momento do cafezinho, do bebedouro, de parar para beber água, às vezes é muito mais importante para trocar interações do que o ambiente. E combinar, né? E combinar, acertar as diferenças. Perfeito. Né? E a gente tem que entender que não é responsabilidade só da empresa. O profissional hoje tem que buscar essa competência. Hoje o que a gente ouve muito falar, até mesmo nas áreas muito técnicas, como a engenharia, os profissionais não estão mais buscando capacitação tecnológica. Já estão buscando competências na filosofia, na sociologia, né? As leituras e o conteúdo que tem sido buscado tem sido mais nessa área, e isso contribui sem dúvida para a inteligência emocional do profissional. Para que vocês percebam o nosso nível de interação aqui no programa. A minha leitura recomendada é do professor Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo, e esse livro dele, Qual é a Tua Obra? Né? E a obra da gente, nosso legado vem do que nós somos e exercemos. Ele questiona e reflete as inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Hoje o programa Gestão e Inovação falou sobre inteligência emocional. Eu queria agradecer ao professor Daniel Armon, professora Glória. No próximo programa, nós vamos debater o aprendizado contínuo nas organizações. Gestão e Inovação, você assiste todas as quartas-feiras às 19h30. Até lá!